Bom dia, bom dia! Hoje, dia 11 de julho, sábado. Ai, eu tomando meu cafezinho aqui de manhã. Olha, o leão da tribo de Judá. Bom dia, bom dia. Sábado, dia hoje especial, dia maravilhoso, né? Dia de São Bento, o nosso abade, que tem a poderosa oração exorcista. Com ele o demônio não tem vez, não. Ele é um homem de fé. Viva São Bento? Vamos brindar São Bento com um cafezinho, né? São Bento, o homem que expulsava demônios. E o demônio travava grandes batalhas com ele e ele não perdia nenhuma delas, né? São Bento. Vamos procurar ver a vida de São Bento. Vamos tomar um cafezinho junto com São Bento. E sábado dedicado à Virgem Maria, a Virgem Santíssima. Ai, Rainha do Céu, a Mãe de Jesus, né? Que belíssimo dia hoje. Hoje meu filho está fazendo aniversário novamente. Meu filho hoje faz aniversário de batizado, né? Nós temos duas datas de aniversário, sabia vocês? A data de quando nós nascemos para este mundo e de quando nós nascemos para Jesus, quando nós somos batizados. E nossos pais prometem: eu vou criar o meu filho, Senhor, a tua lei. E quando ele crescer, ele mesmo vai dizer: eis-me aqui, Jesus, pelo crisma. Pelo crisma, ele mesmo responde por si: eu quero viver contigo, Jesus. Eu quero que o Senhor viva comigo. Eu assino embaixo o que minha mãe fez por mim, meu pai e os meus padrinhos, né? Então, parabéns aí pro meu filho, mais uma vez, dei um abração nele hoje. Ele falou assim: só agora que a senhora lembrou? Eu falei: não, já quando eu abri para ler o evangelho de hoje, veio o dia de São Bento, coisa maravilhosa, né? Coisa linda hoje na igreja. Ó, eu estou vestida em homenagem a São Bento, ó. A blusa com o símbolo da medalha que ele mandou cunhar. Só ando com meu anel de proteção, ó. A medalha que ele mandou cunhar. As pessoas, né, podem não entender. Mas o que é isso aí? Isso aqui é um anel onde os desenhos, a grafia e as letras são a forte, poderosa oração de exorcismo de São Bento, que é usada por todos os padres para fazer exorcismo, né? A vida de São Bento é linda, linda. Ele foi um padre, né? Ele era muito invejado, como todos nós missionários do Senhor somos. Ele era tão invejado que chegaram a ponto de colocar veneno no cálice para quando ele fosse tomar o cálice na hora da missa, ele morresse envenenado. Só que o poder de Jesus é tão forte, tão maravilhoso. Quando ele consagrou o vinho, quando o sacerdote consagra o vinho, já não é mais vinho, é o sangue de Cristo. Quando ele levantou assim para consagrar, o cálice explodiu e caiu o vinho sobre a toalha do altar e aquilo foi correndo o pano do altar. E São Bento ficou muito entristecido. Ele falou: até aqui, na igreja, tem gente assim? E ele pegou tudo, pegou uma roupa, sua Bíblia, e resolveu viver isolado na gruta. Por isso que o pessoal fala, né? Você vive na gruta igual São Bento? Ele resolveu viver isolado na gruta, porque ele achou que a humanidade, né, era muito invejosa, difícil de lidar. E quando ele falou que ia embora, que ia deixar a igreja, aquela igreja ali, né, ele ia fazer as suas missas na gruta, o padre que fez isso, que colocou o veneno para ele morrer, ele falou: ah, já vai tarde, tchau. Quando ele saiu assim para fora da igreja para ver São Bento indo embora, achando que São Bento estava derrotado, né? Eu derrotei ele, expulsei ele daqui, ele já não me incomoda mais, né? Veio uma serpente e o mordeu e ele caiu ali morto em frente à igreja. Então é assim: não toqueis no meu ungido, diz o Senhor. Não toques no meu ungido. E as pessoas hoje brincam com isso. Isso é sério já, gente. Isso é desde que o mundo é mundo, desde que Deus criou o mundo, que ele dá a sua proteção àquele que é seu ungido. Ah, mas Jesus era seu filho querido. Jesus veio por vontade própria para fazer a vontade do Pai.
Então, Jesus é a parte, né? Então, vamos lá. Hoje nós temos as leituras, né? Dia 11, nós temos as leituras de profeta Isaías, que ele é o escolhido do Senhor. Jesus o escolhe e o unge. Tem continuação de Mateus, capítulo 10. Tem o Salmo 93, que é um salmo que a gente exalta a Deus, Deus divino, Deus de poder. Santo, santo é o seu nome, Senhor Deus do universo, né? É maravilhoso isso. É maravilhoso demais hoje, o dia de hoje. E hoje o céu está aberto, né? Está aberto para nós festejarmos São Bento, né? E hoje também os padres se vestem de branco, né? Até às 17 horas, até às 19 horas, o padre se veste de branco, em homenagem ao Santo Bento, né? O abade, aquele que era um dos maiores na igreja. Todos os concílios ele tinha que estar presente, porque ele tinha muita sabedoria. Deus lhe deu muito poder, né? Para discernir sobre as coisas deste mundo e para discernir as coisas que Deus queria no céu, né? Então, vamos junto com São Bento. Você tem problemas que você acha que são problemas que diante dos homens não tem solução, diante da medicina não tem solução? São problemas com brigas espirituais. Chame por São Bento. Fala hoje, São Bento, vem aqui comigo. Reza comigo. Faz uma oração exorcista para mim. Eu estou precisando me libertar desses demônios que me agarram. Porque demônio, gente, tem por toda parte. Não cai nessa historinha de que demônio não existe, que existe, tá? Ele existe e ele pega essas pequenininhas coisas que você acha que não existe, nessa aí que ele aproveita e vai surfar na onda da nossa vida. Depois você não sabe por que tudo dá errado, porque tudo às vezes sai do modo que a gente não esperava e faz com que a gente vai perdendo a fé. Isso aí é o dedinho do inimigo, né? Então vamos lá para o dia de hoje, na leitura da Bíblia Sagrada. Na minha Lectio Divina de hoje, na leitura, né? Meu fragmento hoje nos diz: não tenhas medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Mateus, capítulo 10, versículo 28. Não tenha medo dessas pessoas da terra, não, gente. Tenha medo daquele lá, esse que eu falei, o inimigo, que ele pode matar a nossa alma para sempre. E a gente vai ficar longe de Deus da eternidade. Tenha medo desse. Dos homens da terra, não. Né? Então, vem o profeta Isaías, né? Ele é chamado pelo Senhor. O Senhor chama Isaías. Manda o anjo pegar uma brasa e colocar nos seus lábios. E aquela brasa toca a boca, os lábios de Isaías, e Isaías é purificado dos seus pecados. Ele começa a profetizar. Ele diz: Senhor Deus, santo, santo, santo é o Senhor Deus do universo. E aí começa a vida profética de Isaías. Olha que bonito, né? Aquele que é o chamado do Senhor, como o Senhor pega com aquele carinho, com aquele amor, né? Tu és meu profeta. Vai lá, vai falar para mim, vai anunciar o que eu quero que meus filhos saibam. Temos o Salmo, né? Que é o Salmo: Deus é rei e se vestiu de majestade. Revestiu-se de poder e de esplendor. Santo, santo é o Senhor Deus do universo. Deus é o rei de tudo, gente. Deus é maior do que tudo. Tudo. Não tem nada que Deus não seja maior na nossa vida, né? E tem o Evangelho, onde Jesus vai ensinar os discípulos. O discípulo não é maior do que o seu mestre. Então, aquele que é discípulo de Jesus vai sofrer muitas coisas que Jesus sofreu. Não na intensidade que Jesus sofreu, né? Mas nós vamos sofrer perseguições, né? Você fala a palavra não é perseguido? Eu sou perseguido, você não é perseguido? Então, é isso aí. O discípulo não é maior do que seu mestre. Não fique retido, não. Não se escandalize. Escandalize o mundo. Fale a verdade, mostre a verdade. Não deixa nada oculto. Proclame nos telhados, né? Fala para todo mundo: está errado, isso não pode. São João Batista fazia isso, né? Falava: você está errado. E quando a gente mete o dedo na ferida, a pessoa não gosta, né? Porque é o erro da pessoa. A pessoa não quer que ninguém veja o seu erro. Mas nós, discípulos do Senhor, nós temos que ser assim, como ele manda aqui hoje no Santo Evangelho. Amém? Então vamos lá para a oração do Santo Evangelho. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Divino Espírito Santo. Amém.
rezando para o nosso anjo da guarda, para que ele nos proteja no dia de hoje, junto com São Bento, com a Virgem Maria. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confio a piedade divina, sempre me guarde, me rege, me governa e me ilumina. Amém. E hoje Deus pediu para que eu cantasse uma música, a música que é o discipulado dele, a música que Francisco de Assis fez. Francisco era um músico, ele fez essa música. Vamos cantar junto comigo? Quem sabe aí vai cantar. Vamos cantar e vamos se encher da glória do Senhor, do Espírito Santo, né? Vamos lá, vamos ver. Eu não sou cantora, né? Mas já falei várias vezes, mas eu tento, né? Eu tento que o Senhor manda, eu tenho que obedecer. Então, hoje é o dia de nós cantarmos essa música, né? O discípulo faz o que o mestre manda. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Ó Mestre, fazei-me que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Senhor, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Vamos lá, para a proclamação do Evangelho. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Jesus andando com o discípulo, ele lhe disse: o discípulo não está acima do mestre, nem o empregado acima do patrão. Ao discípulo basta ser como seu mestre, e ao empregado ser como o patrão. Se chamaram de Beelzebul, dono da casa, quanto mais a seus familiares. Não os temeis, portanto, porque nada há de oculto que não seja um dia revelado. Nada há de secreto que não venha a ser conhecido. Dizei em plena luz aquilo que vos digo nas trevas. Anunciai de cima dos telhados aquilo que vos digo ao pé do ouvido. Não tenhas medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Temeis antes aquele que pode fazer a alma e o corpo perecer na geena. Não se vendem 2 pardais por 1 centavo. E, no entanto, nenhum deles cai ao chão sem a permissão de vosso Pai. E quanto a vós, até os cabelos de vossa cabeça estão contados. Por isso, não tenhas medo. Vós valei mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que der testemunho de mim diante dos outros, eu também darei testemunho dele diante de meu Pai, que está nos céus. Aquele, porém, que me renegar diante dos outros, também eu o renegarei diante de meu Pai, que estás no céu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que coisa magnífica, né, gente? Que maravilhoso, né? Que evangelho hoje poderosíssimo, riquíssimo. Jesus nos ensina, né? Missionários do Senhor, ele nos ensina que nós não somos maiores do que ele. Então não adianta você se rebelar, não, mas eu estou servindo a Jesus, por que está acontecendo isso comigo? Por que o povo está virando as costas para mim?
Por que que os meus parentes sumiram da minha casa? Por que que meus parentes não veem o meu vídeo, a minha pregação? Gente, é assim mesmo. Nós vamos ser perseguidos. Eu sou perseguida desde que eu nasci. Aí depois que Jesus vai nos moldando, né? Como eu cantei ontem, que eu fui percebendo por que que eu sempre fui perseguida. Por que que eu sempre fui rejeitada, né? É porque nós somos do Senhor, somos os escolhidos, somos o ungido do Senhor, como o profeta Isaías. Porque nós falamos a verdade. E a verdade dói no coração daquele que está errado. Você quer arrumar um inimigo? Você fala a verdade, né? Meu pai falava muito isso. Você quer arrumar um inimigo? Então comece a falar a verdade, que ele vai virar seu inimigo. Porque as pessoas não gostam de ouvir a verdade. As pessoas não gostam de melhorar. As pessoas não gostam de reconhecer que está errado. Nós temos que reconhecer que estamos errados. Nós temos que converter todo dia, não falo? Vamos nos converter enquanto o reino dos céus está próximo. Porque quando o reino dos céus se retirar de perto de nós, aí chegou o juízo final. Aí só vai nos bastar a misericórdia mesmo de Deus, não vai nos bastar mais nada. Então aproveite que o reino de Deus está próximo. Eu soluçando por conta do café, né? Desculpe, gente. Aproveite que o reino de Deus está próximo, está do nosso lado. Jesus está aqui no nosso coração, se ardendo, te chamando. Vamos, volte para a missa, meu filho. Volte para mim. Ore as escrituras sagradas. Não fica retendo as coisas, não. Fica escondendo coisas das pessoas, né? As pessoas vão te contar alguma coisa que é errada e você promete segredo e você pega o peso da pessoa que está com pecado e fica para você. Não faz isso, não. Manda ela se confessar. Você está errada. Você está errada. Eu não quero ouvir isso de você. Vai confessar com o padre. Você está errado. Volte para Jesus. Eu não quero seu peso, não. Seu peso é seu. Você está errado. Não é também sair fazendo fofoca de fulano, não, gente, tá? Ah, fulano falou assim. Não, você também está errado. Se ele foi falar com você, é porque ele quis falar com você. Se ele quisesse falar com todo mundo, ele botava no jornal, botava no Instagram, Facebook, né? No Telegram, no TikTok. Ele foi falar com você, então chame ele a atenção. Fala, não, eu não quero saber do seu pecado, não. Vai confessar ao padre. Eu não vou guardar seu pecado em segredo, não. Você vai resolver o seu problema. Eu não sou obrigada a carregar o seu cargo, o seu jugo, né? Então, olha que beleza de evangelho. O que Jesus fala, né? Olha que coisa linda. Quando vos perseguirem numa cidade, fugir para outra. Né? Isso aí foi ontem. E hoje ele fala, porque vai emendar o de ontem com hoje, o discípulo não está acima do mestre, nem o empregado acima do patrão. Então vão te perseguir, né? Ao discípulo basta ser seu mestre. Basta ser como seu mestre e ao empregado ser como o seu patrão. Se chamaram de Beelzebul, o dono da casa, né? Porque nas liturgias anteriores, os fariseus vão falar que Jesus é o chefe dos Beelzebul, porque ele expulsou o demônio, né? Do homem lá, do filho do homem. Então, vai chamar também. A gente começa a colocar a mão nas pessoas, fazer oração, a pessoa ficar curada. O que eles fazem? A mulher macumbeira, a bruxa. Por isso que muitas pessoas muitas mulheres foram queimadas na Inquisição, quando a igreja se encheu-se de pessoas vaidosas, que queriam dizer o que era certo e o que era errado. E só Deus sabe o que é certo e o que é errado. Para você discernir o que é certo e o que é errado, você tem que estar muito cheio de Deus. Não é sair matando as pessoas, não. Porque Deus fez isso uma vez. Depois ele prometeu que não ia fazer mais, né? Quando ele se irou contra o povo e falou, vou acabar com todo mundo. Não foi isso que eu fiz. Não foi essa espécie de filho para mim que eu fiz. E ele chamou só Noé e sua família, que eram tementes a Deus, mandou eles falarem, ó, o Senhor vai destruir o mundo. E todo mundo, ó, para Noé, né? Ficaram lá nas 2 dias do mundo. E o mundo está assim hoje, está muito perto. Mas não vai acabar como Deus fez naquela ira dele, né? Porque Deus, quando faz uma ira, ele é igual... Dizem, né, que é igual... Então, assim, a gente não pode, né? A gente não pode, não deve acreditar no horóscopo quando se revela, vai acontecer isso, isso, isso. Mas a personalidade da pessoa, né? Aí vamos comparar a personalidade da pessoa com as pessoas que nascem em abril, né?
que diz que é a constelação de Áries, aquela pessoa que explode, pá, de um jeito só. E Deus explodiu. Pá, vou matar todo mundo, Noé. Faz aí a arca, que eu vou salvar só a sua família. Só a sua família é digna da minha salvação. E destruiu o mundo. E reinou só a família de Noé. E depois que ele acabou a sua ira, e que ele voltou, se falou, nunca mais eu vou fazer isso. E fez uma aliança com Noé, que é o arco-íris, né? Quando acaba a chuva. É o sinal da aliança, que Deus nunca mais vai acabar o mundo em água e nem em fogo. Ele vai nos dar a redenção. E a redenção é pela misericórdia de Jesus, né? Então, ó, vamos ficar de olho nisso aí. Nós somos discípulos de Jesus, nós vamos ser maltratados, vão chamar a gente de demônio, de macumbeiro, de feiticeiro, de bruxa. Mas não, nós somos de Deus. Nós somos igual a São Bento, né? Por que São Bento conseguiu e a gente hoje não consegue no nosso século? Porque nós não queremos. Não queremos dedicar nossa vida a Jesus. Porque Jesus dá o poder àquele que vive a palavra dele e que dedica a sua vida a ele, né? Então, muitas vezes, até os padres, hoje corre, se a gente chamar, tiver acontecendo alguma possessão, né, demoníaca, a pessoa estiver lá, né, com o demônio incorporado, alguns padres fogem, não. Eu tô indo aí, nunca vai. Eu vou mandar alguém, nunca manda. Medo. Quem não está preparado. Nós temos que estar preparados. Por isso que Jesus disse, não se embriagueis, porque quando ele voltar, ele não quer ninguém embriagado, né? Então, o missionário, ele não pode estar embriagado, não, porque ele está em serviço a todo momento, não disse? Semana passada, né? Eu disse, o missionário, ele está a serviço de Deus todo momento, toda hora. Deus chamou, você tem que estar lá, e você não pode estar embriagado, não. Porque se for uma coisa dessa, de espírito maligno, você não consegue. Ele vai debochar da sua cara, né? Então, vamos ficar atentos a isso. E vamos fazer aqui o que Jesus está mandando. Não deixe nada oculto, não. Você também está errado, vai lá e fala que está errado. Ó, isso aqui está errado. Não deixe nada oculto. Porque nada é oculto que não seja revelado. E hoje nós estamos vivendo isso no nosso país. Muitas coisas estão sendo reveladas e coisas devastadoras. Enquanto milhares de pessoas já morreram por falta de saúde, por falta de internação, por falta de cirurgia, por falta de remédios. Nós estamos vendo hoje o escândalo com o nosso dinheiro, o dinheiro público. Por quê? Porque as pessoas viram e ficaram caladas. Ninguém denunciou. Eu falo muito isso aqui em casa e a maioria vão contra mim. Ah, você briga demais. Eu falo para eles, se você não reclamar, significa que você está satisfeito. Se você comprou um carro, o carro veio com defeito. Você vai ficar com ele com defeito ou você vai lá na loja que você comprou ele e vai reclamar que ele veio com defeito? Para que se tome as devidas providências do consumidor, né? Então, nós temos que reclamar, nós temos que botar a boca no mundo. Ó, isso está errado, isso aqui não pode. Nós temos que reclamar. É a ordem de Jesus. Não tenha medo que os outros vão te matar, não. Né? Porque muitas vezes vocês não reclamam, não colocam a boca no trombone, com medo de ser morto, com medo de ser açoitado, de ser raptado. Não tenha medo disso, não. Porque nós vamos morrer um dia. Tenha medo daquele que vai matar a sua alma, que é o pai da mentira. Se você calar sua boca, você está conivente com o pai da mentira. Jesus aqui disse, quem não se gloriar dele, né? Deixa eu pegar direitinho a palavra aqui. Portanto, todo aquele que der testemunho de mim diante dos outros, eu também darei testemunho dele diante do meu Pai. Então, se você não der testemunho de Jesus, o que é o testemunho de Jesus? Eu sou a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ele é a verdade. Então, você tem que falar a verdade. Doa quem doer. Não tenha medo, não. Mesmo porque o ungido de Deus, ele é protegido. Tá? Não tenha medo. Fale a verdade. Eu sou perseguida até hoje porque falei várias verdades na internet. Sou perseguida.
Minha aposentadoria foi travada por causa disso. Mas eu falo a verdade mesmo, eu continuo falando a verdade. Doa quem doer. É a verdade. E eu posto mesmo na internet. Olha, isso é verdade. Isso aqui é mentira. Nós temos que ser como Jesus quer, né? Ficar encolhidos num canto e ir para onde vai a massa, não. Ficar para onde o vento leva. Ai, leva para lá, vamos para lá. Leva para cá, vamos para cá. Não, nós temos que ficar na verdade do Senhor. É isso que Ele quer, que nós fiquemos na sua verdade. Então, não bote nada debaixo da cama, debaixo do tapete, porque um dia aquilo ali vai ser revelado. E quão grande será a sua vergonha, né? E quão grande será a sua vergonha. E você será envergonhado diante de Deus. Porque Jesus não vai te reconhecer como um discípulo dele, como um amado dele. Não vai. Quando você estiver lá diante, imagine a cena. Você chegar lá, estiver diante de Jesus e Deus falar. Você lembra daquele episódio que você ficou quieto? Você podia ter falado alguma coisa que você não falou? Pois é. O que você diz, Jesus? Jesus vai falar. Eu não conheço. Porque não é assim que eu mandei os meus discípulos serem. Né? Eu não te conheço. Você me envergonha diante do Pai. E acabou-se para você. Não é assim que nós falamos às vezes com os nossos filhos, quando eles fazem coisas que nós não ensinamos para eles? Eu não estou te conhecendo, fulano. Não é assim que a gente fala? Eu não te ensinei isso, eu não estou te conhecendo. É assim que Jesus vai fazer conosco. Então, vamos falar a verdade. Vamos servir. Como é que diz a música que eu cantei? Aí a gente para pensar e se pega pensando, poxa, eu não sou amado, as pessoas não me tratam bem, as pessoas acham que eu não preciso de nada, não fazem nada para mim de bom agrado. Eu estou doente, não me abraçam, não me dão remédio. Não é assim que a gente fala? É assim que nós nos sentimos. Mas o que diz a música? Ó mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Então, que nós possamos ser assim mesmo. É melhor nós amarmos muito, amarmos até o fim, do que a pessoa nos amar. Porque nós estamos ganhando o reino dos céus quando a gente é assim. Então, quando você vê que quando você precisa, ninguém está perto de você, ninguém te dá amor, ninguém te dá carinho, as pessoas te repudiam, te deixam de lado, dá graça ao Senhor. Dá graça ao Senhor. É melhor você dar do que você receber. Eu falo muito isso aqui em casa com meu marido. Ele fala, você faz tudo para as pessoas e as pessoas não fazem nada para você. Eu falei, glória a Deus, eu não preciso. Tenho aquele que me dá tudo. É só nele que eu posso confiar. Não posso confiar em ninguém. Porque na hora que você mais precisa, até o seu filho, o seu marido, é contra você. Ou a sua esposa é contra você. Ou até sua mãe e seus pais são contra você. Mas Deus não. Deus está no seu coração falando, é isso mesmo, meu filho. Tenha postura, não aceite isso, está errado. Vai em frente, eu tô contigo. Né? E essa semana aconteceu comigo. Fui chamado na Previdência, pensando que eles iam acatar minha solicitação de aposentadoria. E eles inventaram vários motivos na lei para não me aposentar. E diante daquilo, assim, eu fiquei olhando. Falei, me dá aí a folha que eu vou assinar. Já assinei. Não quero mais saber disso aí. Depois eu falei para Deus, falei, Senhor, meu marido foi comigo, eu vinha no carro. Falei, Deus, eu não gostei dessa surpresa. Eu não gostei. Mas tudo está em tuas mãos. O Senhor sabe que tudo está na sua mão. Se essa porta fechou na minha cara, porque o Senhor vai abrir uma porta melhor para mim. Mesmo eu sabendo que está errado. Mesmo eu sabendo que está errado. Que eles foram covardes comigo. Que eles fizeram mal para mim só porque eu falei a verdade. Eu me entrego nas suas mãos e seja feita a sua vontade. E o dia de ontem eu nem fiz a Lectio Divina, nem gravei. Eu fiz, né, Lectio Divina, mas eu não gravei. Porque o dia de ontem eu estava muito pensativa.
E o dia foi passando, eu cheguei em casa, né? Trabalhei ontem, tive que voltar, retornar para o trabalho. E fui muito alegre, tá? Deus me surpreendeu. E quando eu comecei a chegar perto do trabalho, meu coração começou a pá, 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 pá. É um lugar que eu gosto, eu adoro trabalhar com as crianças, eu adoro aquele ambiente escolar, é minha vida. Mas chegou o meu tempo, passou o meu tempo. Chegou a hora que bateu a idade com o tempo. Mas eles não quiseram. Eles quiseram, não, eu vou prejudicar ela porque ela fala as verdades, ela mostra as coisas erradas aqui do governo. Tá bom, então. Então agora eu estou na mão de Deus. E ontem eu fiquei muito pensativa, reflexiva sobre isso. E hoje, né, como diz a música, nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol, da esperança. E não há problemas que possa impedir as mãos de Jesus para lhe ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio para me dar a vida. Esse rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre e estou aqui. Usa-me, Senhor, usa-me. Como disse o profeta Isaías, usa-me, eu sou o teu milagre. Usa-me, eu quero te servir. Usa-me, eu sou a tua imagem. Usa-me, ó filho de Davi. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui, amém. Faça isso também, a porta se fechou na sua cara? Foi, né? Doeu, né? Quando você vai naquela esperança que tem um sim, vem um não, pá, na sua cara. É Deus mudando as rotas. Vai ser melhor para você. Eu acredito que vai ser melhor para mim. E hoje de manhã eu já acordei com outros pensamentos. Falei, então tá bom, é para eu voltar? Eu vou voltar. Mas eu vou voltar dando a volta por cima. Eu não vou voltar do jeito que eles querem, não. Vou voltar como uma guerreira do Senhor, uma vitoriosa em Deus, né? Assim que a gente tem que fazer, para eles verem que o Deus que habita em nós é maior do que as maldades que ele tem no coração contra nós. E vamos testemunhar e vamos falar a verdade. Vamos falar a verdade. Em cima dos telhados, nos palanques que vêm aí as eleições, né? Vamos falar a verdade. Tenha medo, não. Escolha candidatos, gente, que vocês sabem que são pessoas íntegras. Não escolha qualquer um por causa de dinheiro, não. Tá? Porque dinheiro acaba. Mas a verdade de Deus não acaba. Hoje, mais do que nunca, os cristãos, os católicos, têm que se levantar contra as maldades desses homens más, que só pensam em status e dinheiro. Que a gente tem que ver, enxergar a verdade. O Espírito Santo nos mostra quem é a verdade. Não vai cair na lábia de falácia do povo, não. Que isso, que aquilo, não. Escute a verdade do seu coração. Deus fala conosco. Todo o que é contra o pobre é contra Deus. O Papa Francisco disse isso. E foi questionado e foi mal falado até dos católicos com essa fala que ele teve. Né? Foi, não foi? Você falou dele? Se falou, cuidado, hein? Deus vai te cobrar. Porque ele é o escolhido de Deus. Né? E a verdade, Jesus veio para quem? Jesus vivia no meio de quem? No meio dos pobres. E o que ele falava? Falou de ontem. O meu povo está sedento, está fraco, está sedento de carinho, de amor, de comida, de bebida. Né?
E chega um momento que ele vê que o povo está tão fragilizado que ele faz o milagre da multiplicação dos pães. Eu não posso, ele fala para o discípulo, eu não posso despejar esse povo, mandar eles embora com fome. Eu não posso, eu sou Deus. Dai de comida a vocês mesmos. E ele fala, Senhor, nós não temos nada aqui. Aí vê o menino e fala, eu tenho 5 peixes e 2 pães. Jesus faz aquele milagre e dá de comer a todo mundo, da sobra 12 pães, que significa as 12 tribos de Israel. 7 comidas, 2 peixes e 5 pães. 7, número 7, o número da prosperidade, o número que Deus fez o mundo. Deus não fez o mundo para ser miserento, não. Vocês não veem a África, ninguém fala da África. Vocês já ouviram falar a notícia da África? Ninguém fala da África, ninguém fala dos pobres, porque deixa o pobre para lá. A gente não tem nada com isso. E não é assim, não, gente. Nós somos um só perante Jesus, nós somos irmãos. Nós somos filhos de Abraão. Cada estrela no céu é um lugar nosso. O que o Senhor falou? Na minha casa há muitas moradas. Eu vou para o Pai para construir a sua morada. Olhe para as estrelas do céu. Deus disse para Abraão, Abraão, tua descendência será maior do que as estrelas do céu. Se as estrelas do céu são tantas, cada estrela é uma casa nossa no céu, gente. Pense bem, nós viemos de lá nós vamos voltar. Quando a gente morre, acende uma estrela lá em cima. Nós estamos lá, esperando o Senhor Jesus. Né? Falei, a porta até abriu aqui, ó. O Espírito Santo entrando aqui. O Espírito Santo entrando aqui para dar a verdade que eu tô falando. Então, ó, nesse dia de hoje, né, sábado, vamos adorar a Deus. Vamos trazer São Bento para junto de nós e vamos rezar. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhe coisas vãs. É mal o que tu me oferece, bebe tu mesmo teu veneno. Em nome do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo. Amém. Essa poderosa oração exorcística do São Bento, nosso abade. Né? Então vamos orar os salmos. Vamos orar o salmo, a majestade divina de Deus. Deus é santo, 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 Senhor, Deus do universo. Os céus e a terra proclamam a vossa glória. Né? A gente não reza na missa isso aí? Essa oração? Né? Então, Salmo 93, 92. Hino a Javé, Rei Supremo. Javé reina de esplendor e se veste de poder. Javé se reveste e se cinge. Firmou o mundo que jamais será abalado. Firme está vosso trono desde o princípio. Vós existis desde sempre. Elevam os rios, ó Javé. Elevam os rios sua voz. Elevam os rios seu fragor. Mais poderoso que o bramido de águas caudalosas. Mais poderoso que as ondas do mar. Poderoso é Javé nas alturas. Muito dignos de fé são vossos testemunhos. A santidade convém à vossa casa. Por dias sem fim, ó Javé. Santo, santo, santo é o Senhor, Rei do universo. Céus e a terra proclamam a vossa glória. Hosana, hosana, hosana nas alturas. Aleluia. Então, no dia de hoje, gente, nós possamos fazer o que Jesus nos mandou, né? Vamos falar a verdade. Não tenha medo do ser humano, não, gente. Vamos falar a verdade. Vamos fazer e viver na verdade. Não é só falar também, não. Fazer e viver a verdade. Se você está fazendo coisas erradas hoje, se converta, ó, conversão. Para o carro, faça o retorno e volte para o caminho do Senhor, né? Eu já falei que Deus está me transformando. Às vezes eu vou falar um palavrão e não falo mais. Que eu não posso falar para vocês uma coisa e fazer outra na minha vida. Você não pode servir a dois senhores, né? Então eu pedi muito a Deus que me ajudasse. Eu falei, Senhor, eu quero parar de falar essas palavras, mas eu sozinho não consigo. O Senhor tem que me ajudar. Todo o tempo eu falando isso. E quando Jesus me iluminou para que eu falasse para vocês, colocasse nas plataformas digitais, Ele começou a me moldar. E hoje eu não falo, eu evito. Quando eu vou colocar, eu apago, não. Boto outra palavra. E assim Ele vai me moldando, né? Graças a Deus. Então, ó, um beijo caloroso no seu coração. Vamos viver hoje com alegria. Alegria no Senhor. Hoje é dia de São Bento, abade, aquele que venceu o demônio.
Vai procurar a história dele é muito linda. São Bento Abade, né? A medalhão que ele mandou os filhos dele cunhar. Cunha esse medalhão com essa oração. Reze essa oração, porque o inimigo não vai chegar perto de você. Nunca. Porque Deus é maior. Um abraço fraternal. Beijo, shalom. Amanhã não tem, gente. Amanhã é domingo. Amanhã vamos na missa. Amanhã a Leque Divina é na missa. Até segunda-feira. Shalom. Um beijo no seu coração. Tchau.